Olá, eu sou MC Martins e eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode não ressoar com todos, por isso a importância de você estar nesse vídeo até o final, pois a mensagem pode estar aqui no início, no meio ou até mesmo lá no final do vídeo. Vamos ver qual é a mensagem que nós temos para hoje? Bora para a mesa. Então, o que nós temos de mensagem? Olha aí, ela já virou. Essa mensagem vai trazer para nós a energia da leitura e ela fala em progresso. Olha que interessante. E essa mensagem, ela diz o seguinte: progresso. A cada dia, à medida que eu reconheço o divino em mim, progrido mais no meu caminho espiritual. Hoje eu respeito as minhas necessidades, observo o que acontece no meu interior e faço o meu melhor para manter uma atitude positiva. Eu tenho fé nas minhas capacidades e forças internas. Eu cresço e melhoro a cada dia. Hoje, a opinião de Deus sobre mim é a única que importa. Uau! Gente, essa mensagem, ela já apareceu algumas vezes e elas vão estar, vou colocar assim, as 3 últimas, vão estar mais ou menos por aqui. Vamos ver então o que nós temos. Vamos para a mesa. E aí o que nós vamos ter então? Você que está chegando agora, se não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, me ajuda a fazer com que o canal cresça. O objetivo principal desse canal é levar mensagens ao maior número de pessoas possível. E por isso a tua colaboração, ela é muito importante. Aqui a gente tem uma troca, né? Eu te trago a mensagem e você dá o like, compartilha, comenta. Vamos ver aqui então, ó. Nós temos aqui, quem saiu primeiro foi o carro. Gente, olha só, progresso e carro. Isso significa que há que colocar uma ação rápida, porque as coisas estão acontecendo de forma rápida. É você reconhecendo, acreditando, tendo fé ou na tua crença, e aí tu adequa conforme é a tua crença espiritual, ou em ti mesmo, tá? Isso, fé é fé. Não é necessariamente vinculado a nenhuma religiosidade, mas é quando você tem fé, quando você acredita. E aqui a mensagem do progresso, ela traz exatamente isso, é quando você acredita em você, é quando você se reconhece, né? E quando você, claro, tem uma fé espiritual no ser superior, que no caso aqui fala em Deus. E o carro, ele traz justamente essa questão do acelerado, né? Da rapidez, diria até que da urgência de você levar esse olhar, né? Para dentro de si e entender a força que você tem. E nós temos aqui a carta do louco, a carta do Papa e a Imperatriz. Então, é momento em que você passa a entender que você está num processo de evolução, que você está num processo de expansão, e quando tu tem fé, tu te joga. A lâmina do louco, ela fala muito dessa questão de dar esse primeiro passo, mesmo na direção daquilo que tu não conhece. E o Papa, ele traz esse cunho espiritual, né? O Papa vem falando das questões espirituais. É você
buscando esse teu autoconhecimento, né? Mas trazendo contigo a fé na espiritualidade, né? E que isso é muito importante. É seguir os ensinamentos que o teu mestre, teu guia espiritual, te passa. É você estar atento, é entender que a tua religiosidade, a tua fé, seja ela no que for que tu acredite, é o que vai te levar ao topo. A Imperatriz é uma lâmina que ela fala de força, ela fala de nutrir, ela fala de fertilidade, ela fala de prosperidade, da vida fluindo. E olha o que nós temos aqui: fertilidade, progresso, ação. O te joga, o acredita, tenha fé. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. E nós estamos falando, opa, ameaçou, mas não caiu. Agora sim. Vamos ver aqui no fundo do deck, gente. Bom, o que nós estamos falando aqui, né? Esse progresso, ele tem a ver com questões materiais. E isso tá muito claro aqui. O pajem de ouros, tá? Ele traz exatamente essa questão de você acreditando, né, nos novos começos, no aprendizado no campo material. Então, aqui o progresso, nós estamos falando do progresso, é você ter fé para o progresso material. Isso aqui está muito claro. Nós temos aqui o cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus, ele traz para nós muito essa conotação da ação, do impulso. Olha que interessante, gente, olha que fantástico. Aqui, ó, o teu passado, o teu presente, o teu futuro a curto e médio prazo e a longo prazo. E olha o que nós temos aqui no teu atual. Te joga. Te joga. Por quê? Ação e impulso. E olha que nós temos carro, louco, ação, tudo fala em ação, em rapidez, tá? Então é você não tendo que perder tempo, porque o progresso está diante de ti, é tu acreditar, tá? Que ele chega. E olha o que nós temos aqui, o 10 de copas. O 10 de copa fala justamente das comemorações. Isso aqui está muito claro, gente, está muito claro. É você no processo de progressão, de alcançar, mas é um processo de progredir, de avançar, mas as coisas começam a acontecer de uma forma rápida e você precisa se jogar. Você precisa acreditar, dar esse salto, porque você tem uma construção, você tem uma base lá atrás, e o resultado é essa comemoração. Não é uma comemoração solitária, não. Aqui é uma comemoração em grupo, isto é, com os teus. Aí tu adequa para a tua realidade, seus teus amigos, seus teus familiares, seus teus parentes, seus teus colegas de trabalho, mas se joga, que a comemoração vem. E aqui é o impulso, sabe, é o primeiro passo para a coisa acontecer. Vamos voltar para a mesa.
Gente, que leitura! E aqui nós temos quem? O Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele traz para nós exatamente essa questão daquela pessoa que dá duro, que trabalha, que rala muito, né? Aquela pessoa que batalha, né? Que é dedicado, que é um trabalho árduo, que é perseverante. Então, ele vem trazendo o Cavaleiro de Paus, vem trazendo exatamente essa questão. Ó, baixa a cabeça, fala, porque a comemoração, ela é certa, certíssima. Vamos voltar para a mesa. Vamos ver aqui o que nós temos de conclusão para essa nossa leitura. Gente! Ha! Olha, mais uma imperatriz, tá? Na mesa. E mais um papa, que o sumo sacerdote, ele tem esse cunho, né, de religiosidade que o Papa traz. Então, nós temos aqui o julgamento. O julgamento é aquela lâmina que fala, que traz as coisas que estão no teu destino. Isto é, não adianta tu fugir. O sucesso está no teu destino. O sucesso está no teu destino. Vamos para a mesa. E a papisa, olha que interessante, nós temos um casal, Papa e Papisa, tá? Que são dois religiosos, e é um casal. A Papisa, ela traz para a gente essa questão daquilo que ainda não está revelado, aquilo que ainda é que você ainda tem que, digamos assim, aprender um pouco mais, evoluir um pouco mais, conhecer um pouco mais, para tu chegar nesse ponto. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. E elas não acontecem. Eu digo isso porque eu sou assim. Às vezes eu quero que as coisas, né? Não só eu, acho que a maioria das pessoas quer, né? Só que a gente precisa entender que o universo, ele te dá não quando tu quer, mas quando é necessário tu ter. E para isso a gente precisa o quê? Trabalhar, estudar, evoluir, progredir. Progresso. E acreditar em si, que essa mensagem, ela traz exatamente isso, é quando tu passa a acreditar em ti e saber que tem um ser acima que cuida, que te protege, que te guia. E quando tu chega nesse ponto, aí não tem outra saída, aí é o sucesso, aí é a realização. Então, por isso que muitas vezes as coisas não podem acontecer quando a gente quer, às vezes nós não estamos preparados. E eu vou contar uma história para vocês, não sei se eu já contei aqui, eu conto algumas histórias, e é uma coisa interessante, porque eu tô casada há 24 anos, comemorei agora em setembro, dia 14 de setembro, eu e meu marido comemoramos 24 anos juntos. E a gente já se conhecia antes. Só que nunca. Ele é irmão de uma colega, que é minha amiga desde então. Nós nos conhecemos aí há mais de 30 anos.
E ao longo desse período que eu convivia com ela e convivia com a família dela, porque a gente tinha uma relação muito próxima, só que eu achava ele um cara bacana, um cara legal, e ele lá e eu cá. E aí aconteceu que um dia eu estava num lugar que eu não queria estar, não é que eu não queria, não era o lugar que eu gostaria de estar. Mas o universo, ele, sabe, ele levou, e eu tive que estar naquele lugar para agradar uma pessoa que eu amava muito. Eu fui com a pessoa nesse lugar. E ele aconteceu a mesma coisa. Ele foi para esse lugar contra a vontade dele, ele não estava afim, mas ele queria agradar um casal de amigos, que ele gostava muito do cara, eram colegas de trabalho, e ele acabou indo. E nesse dia a gente se apaixonou. Então, e ele e eu, né, nós estamos juntos. Eu sempre digo que se existe Cupido, eu sou testemunha viva que ele realmente existe. E a gente está aí, a gente sim, sabe, tudo que a gente imagina de uma pessoa que tu quer ter do lado pro resto da vida, meu marido tem. E ele tem a mesma opinião a respeito de mim. Então a gente se completa. Então, assim, sabe, eu já fui, eu tive um outro casamento anterior, né, que não deu certo. Ele também passou por um casamento anterior, deu certo. Mas a gente precisava evoluir, progredir para quando fosse o momento de nós dois estarmos prontos para poder dar certo. Vamos voltar para a mesa. A história foi um pouco longa, mas é importante a gente entender que as coisas acontecem não é quando a gente quer, mas quando tu está pronto para receber aquilo. E aqui é claro que tu está pronto para receber aquilo que tu busca, tá? Mas tu ainda está em evolução. Quer dizer, tu não está ainda 100% pronto, mas tu está a um passo de estar pronto, porque as comemorações e o teu universo espiritual está preparando para te trazer isso a curto e médio prazo. A imperatriz ela fala do poder, ela fala da prosperidade fluindo na tua vida. Então, assim, é o Papa falando da tua fé, na tua crença, que ele te protege, é você com a comemoração com os teus, em família, né? Por quê? Porque tu tá nesse processo de evolução e não tem outra saída. E não tem outra saída. É você trabalhando duro, porque a fertilidade vai acontecer através desse trabalho duro, dessa perseverança, né? E você, então, com a ajuda espiritual e a tua fé nela, a coisa vai acontecer. Vamos ver aqui, esse oráculo é o baralho cigano, e eu trago ele na leitura. Ai, caiu uma a mais. Eu vou pegar essa última que caiu, vou deixar em cima do deck para a gente ver. A função do baralho cigano aqui é confirmar se tudo que a gente está lendo está dentro daquilo que a mensagem precisa ser passada, porque eu tenho uma mentora espiritual que é a cigana Zaira. Então é ela que me intui, é ela que me passa as mensagens, né? E eu só leio e faço conforme a intuição vai me levando. Então eu uso esse baralho deles, baralho cigano, para confirmar se a leitura está no caminho certo ou se a gente precisa arrumar o rumo de alguma coisa. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui o baralho cigano, o próprio cigano. E o próprio cigano, ele vem trazendo o que para a gente? Ele vem trazendo a informação de que nós estamos tratando com alguém influente. Isto é alguém do sexo masculino
uma pessoa com a energia masculina, que traz a ação, que traz a razão. E olha que interessante, nós estamos falando aqui sobre ação, sobre questões materiais, sobre o que está no teu destino, que não adianta tu fugir, mas a ação, ela precisa acontecer. Ela tem que ter aquela energia masculina, isto é, eu costumo falar muito aqui que a energia masculina não significa que seja homem ou que seja mulher, mas é a forma. As mulheres são mais emocionais, as mulheres são mais sentimentais, são mais sensíveis. Os homens, eles já são mais realistas, eles já são mais contundentes, às vezes até um pouco, sabe? Eu vou usar a palavra agressivo, mas não no sentido de violência. Agressivo é ter coragem, sabe? De se jogar. Vamos voltar para a mesa. E aí, nós temos aqui a questão dos ratos e o urso. Bom, os ratos, ele é uma lâmina que traz para nós a questão da inteligência. É claro que se você botar ação, se você botar fé e inteligência, as coisas vão acontecer de forma positiva, porque a lâmina dos ratos, ela traz para nós também, né, é algo que serve também de alerta, porque o que tem aqui é você com um certo medo, e esse medo pode te trazer, sim, a perda de tudo que tu busca, de tudo que tu constrói. Então, olha o louco, o te joga sem medo, te joga sem te preocupar, porque não vão ter as perdas, já que tu tem conhecimento. E o urso aparece aqui para falar da força, né? Da robustez. O urso fala da proteção, mas o urso também fala de que ele traz essa coisa do ciúme, né? Então, você vai ter que ter um cuidado grande, porque o teu sucesso, ele vai sim trazer inveja, ele vai te trazer ciúmes, porque eu costumo falar também, né, que quando a gente faz sucesso, quando a gente alcança os objetivos, muitas vezes a gente só fica contando com as coisas boas, com a alegria, com a felicidade, com a comemoração. E a gente também tem que contar, porque ela não vem sozinha, não. Chegam os amigos de infância, chegam os invejosos, chegam aquelas pessoas falsas, né? Então, há que ter cuidado, as pessoas que têm ciúmes, mesmo invejoso, mas, né, tem uma certa diferença aí, mas é muito pouca. Mas a gente precisa entender que nós temos que saber lidar com o sucesso, porque o sucesso tem a parte luz e a parte escura. Vamos voltar para a mesa. Vamos ver aqui qual a mensagem final para essa nossa leitura. Aí eu ainda acabei não olhando antes de abrir a mensagem, a última lâmina que quis sair do baralho cigano, que foi a torre, né? A torre, ela fala de transformação, ela fala de estrutura, ela fala a busca pela solidez, também a autoridade. Então, significa que você não precisa ter medo, você tem que usar o racional, por isso a figura masculina. Usa o racional, usa a tua inteligência, usa a tua força, e você vai ao topo. Você chega ao topo. Mudanças, né? Muitas mudanças, grandes mudanças. E a mensagem que nós temos aqui final, ela diz exatamente isto. Aquilo que você não tenta é a única coisa impossível. Aquilo que você não tenta
é a única coisa impossível. Gente, olha que maravilha! E realmente, eu costumo dizer que há uma diferença muito grande entre o sonho e a ilusão, mas que entre elas existe uma linha muito tênue. E a gente tem que ter o cuidado. Sonho é tudo aquilo que tu planeja, tu organiza, tu bota uma ação e tu realiza. Ilusão é aquilo que tu sonha e espera que se realize sozinho. Por hoje é só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.